Então hoje venho falar da intervenção antes, durante e imediatamente após a ocorrência sísmica. Antes da ocorrência de um sismo, as pessoas devem se informar sobre o que se sabe do nível de perigo sísmico que existe na região onde vive. Assegure-se que existem planos de emergência adequados no seu local de trabalho e na escola dos seus filhos. Recorde-se que os estragos causados pelos sismos podem ser substancialmente reduzidos pondo em prática regras adequadas de construção sismo-resistente. Estude com a sua família quais os locais de maior segurança em sua casa. Ensine aos seus filhos o aspecto dos sinais relativos às situações de emergência. Sempre que possível, contrate seguros contra sismos. Mantenha as zonas de passagem tão livres quanto possível. Tenha particular atenção com os objetos que ao cair possam causar um incêndio. Mantenha as chaves perto das portas respectivas. Mantenha extintores operacionais relativamente perto de zonas onde haja risco de incêndio. Mantenha acessível uma provisão de água e alimentos para 3 dias em embalagens de longa duração e um conjunto de artigos de sobrevivência. E também existe mais. Depois da ocorrência de um sismo, em todos os casos, como apartamentos ou vivendas isoladas, previna-se contra réplicas sísmicas. As réplicas poderão acabar por fazer cair o que ficou em pé, mas muito danificado. Não entre nas zonas mais atingidas e mantenha-se afastado de edifícios e estruturas, a não ser que a sua presença seja estritamente necessária. Facilite a chegada de socorros e coopere com as autoridades. Logo que possível, sintonize o rádio nas emissoras que recolhem, tratam e difundem informação relevante e oficial. À medida que se organizam os centros de informação oficiais, inscreva-se nas listas e partilhe informação sobre pessoas, quer daquelas que sabe o paradeiro, quer daquelas que procura. Tente contactar a sua pessoa de contacto referida nas medidas a tomar antes de um sismo e dê conta da sua situação. Até o plano de emergência. Os planos de emergência são elaborados de acordo com as diretivas emanadas da Comissão Nacional de Proteção Civil e estabelecem, nomeadamente, a tipificação dos riscos, as medidas de prevenção a adotar, a identificação dos meios e recursos mobilizáveis em situações de acidente graves ou catástrofe, os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos públicos ou privados utilizáveis, a estrutura operacional que há de garantir a unidade de direção e o controle permanente da situação, a definição das responsabilidades que incumbem aos organismos, serviços e estruturas públicas ou privadas com competências no domínio da proteção civil. Os planos de emergência podem ser classificados em nacionais, regionais, distritais ou municipais, consoante a extensão territorial que abrangem, gerais ou especiais, consoante a sua finalidade. Os planos especiais podem abranger áreas homogéneas de riscos de extensão supra-municipal ou supra-distrital. Todos os planos de emergência estão sujeitos a atualização periódica e devem ser objeto de exercícios frequentes com vista a testar a sua operacionalidade. Então, o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil. Este plano é um instrumento de suporte às operações de proteção civil, em caso de iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe que abranja o território de Portugal continental. Visa possibilitar a unidade de direção das ações a desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas de caráter excepcional a adotar. O plano foi elaborado tendo em atenção um conjunto de riscos, quer naturais, quer tecnológicos, quer mistos, que possam ocorrer no território de Portugal continental, tais como condições meteorológicas adversas, risco hidrológico e geológico, acidentes com transportes de mercadoria perigosas, afetação do funcionamento de vias de comunicação e infraestruturas críticas, acidentes industriais graves, incidentes rurais e urbanos, etc. A ativação do plano garante às autoridades
em caso de emergência, uma gestão mais eficiente e eficaz dos serviços e agentes da proteção civil. Então aqui está a intervenção após a ocorrência sísmica, manutenção estrutural ou de remoção de escombros. A fase 1 é a escolha do empreiteiro. Fase 2 a avaliação da situação estrutural. Fase 3 licenças a obter. Fase 4 corte de serviços. A fase 5 montagens do equipamento. Fase 6 estrutura de contenção da fachada. Fase 7 remoção de materiais para reciclagem. E a fase 8 é trabalhos posteriores. Então agora aqui no tema 5 é as propostas e sugestões de conteúdos como divulgação e formação para a sociedade. Neste trabalho elaborei muitos e vários fatores essenciais a nível de sismos e não só. Consigo verificar que estamos já avançados a nível de estruturas antissísmicas, mas que mesmo assim não são 100% seguras durante e após um sismo de grande escala. Na proteção civil, esta área dos sismos, penso que poderiam comunicar e explicar mais com as sociedades nas zonas de grandes e elevados riscos sísmicos, pois muitas pessoas não conhecem muitos fatores que abordei nestes trabalhos durante este semestre.